A agropecuária cresce mais de 12% e puxa crescimento da economia do Brasil no primeiro trimestre. Nova pesquisa revela aumento da desaprovação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Testemunhas de defesa depõem e garantem que ex-presidente Jair Bolsonaro não tentou dar um golpe de Estado. Polícia Federal busca prefeito de Palmas, no Tocantins, por venda de sentenças, mas ministro do STF, Cristiano Zanin, nega pedido de prisão. Aposentados começam a ser atendidos em agências dos Correios para reclamar descontos irregulares feitos em seus benefícios. Suprema Corte dos Estados Unidos autoriza presidente Donald Trump a caçar visto de mais de 500 mil imigrantes. A persistência vence na terceira tentativa. Cachorro Ted viaja de avião para fazer companhia à menina autista em Portugal. E arqueólogos encontraram na Guatemala vestígios de 2.800 anos em uma cidade maia. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A economia do Brasil cresceu 1,4% no primeiro trimestre do ano. Foi o sexto melhor resultado entre os 62 países que já divulgaram o resultado do período. Depois da divulgação do indicador medido pelo IBGE, o governo manteve a previsão de que o PIB vai crescer mais de 2% este ano. O desempenho positivo foi liderado pela agropecuária, que teve alta de 12,2% no período, destacando-se como a principal força da atividade econômica do país. Na comparação com o mesmo trimestre de 2024, o PIB avançou 2,9%. Em valores correntes, a economia brasileira somou 3 trilhões de reais entre janeiro e março deste ano, sendo de 2,6 trilhões referentes ao valor adicionado a preços básicos e 431 bilhões em impostos sobre produtos líquidos de subsídios. O resultado veio em uma linha com as expectativas do mercado, que projetavam uma alta próxima a 1,5%, e do governo federal, que havia previsto sua projeção para 1,6%. A estimativa anterior, divulgada em março, apontava para um crescimento de 1,5%. A safra recorde de produtos como soja, milho, arroz e fumo impulsionou a economia, revertendo o desempenho negativo do setor ao longo de 2024, quando apresentou queda de 3,2%. A atividade industrial, por outro lado, apresentou retração de 0,1% no trimestre, refletindo quedas nas indústrias de transformação e na construção. Já as indústrias extrativas cresceram 2,1% e o segmento de eletricidade e gás, água, esgoto e resíduos teve avanço de 1,5%. O setor de serviços registrou alta de 0,3%, com destaque para o segmento de informação e comunicação, que cresceu 3%. Quanto à demanda, o consumo das famílias aumentou 1%, influenciado pela elevação da massa salarial real e maior acesso ao crédito, mesmo diante de juros elevados. O consumo do governo subiu 0,1%. Os investimentos avançaram 3,1%, beneficiados por investimentos em construção, plataformas de petróleo e máquinas. Com base nesse desempenho, a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda manteve a projeção de crescimento do PIB em 2,4% para 2025. O setor agropecuário deve continuar sendo o principal motor de crescimento, com expectativa de expansão de 6,3% ao longo do ano. O Boletim Focus do Banco Central também revisou para cima suas estimativas. A projeção de crescimento do PIB passou de 2,02% para 2,14%. Ainda assim, analistas de mercado alertam para uma possível desaceleração nos próximos trimestres devido ao impacto de juros elevados sobre o consumo e os investimentos. O Banco Central, que mantém a taxa Selic em 14,75%, avalia que essa desaceleração pode ser necessária para o controle da inflação, especialmente durante as incertezas econômicas no cenário internacional. Nos 4 trimestres encerrados em março, o PIB brasileiro acumulou alta de 3,5%. A conta de energia elétrica deve ficar mais cara a partir de domingo, dia 1º de junho.
A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que vai acionar a bandeira vermelha. Isso significa que as contas de energia elétrica terão uma cobrança adicional de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos. A ANEEL justificou que este custo extra é necessário diante do cenário de inverno que deve demandar o acionamento de usinas termoelétricas que têm um custo maior. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou a China de violar acordo e romper a trégua comercial com o país norte-americano. A decisão dos países de dar uma trégua nas taxas por 90 dias foi estabelecida no início deste mês na Suíça. Na reunião, ambos países anunciaram que iriam reduzir as tarifas punitivas e continuar com as negociações comerciais. Desde o início do ano, os países vêm travando um embate que dobrou a porcentagem de importação sobre os produtos um do outro. No final da publicação, Trump ainda afirmou que vai dar adeus ao papel de bonzinho. O grande debate entre o governo e o Congresso a respeito do imposto sobre operações financeiras foi o que mais prendeu a atenção dos operadores do mercado financeiro nesta sexta-feira. Como ainda existem apenas especulações, o dólar subiu 0,91% e fechou a semana e o mês, cotado em R$ 5,71. E a Bolsa de Valores de São Paulo caiu mais de 1%, aos 137.027 pontos. E o que vai mexer com o mercado na segunda-feira será a decisão da agência de classificação de risco Moody's sobre o Brasil. Com as notícias sobre a dificuldade para o ajuste das contas e até o pagamento da dívida, a agência rebaixou a nota brasileira de risco positiva para estável. É um degrau antes do nível especulativo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, rejeitou o pedido da Polícia Federal para prender o prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos. O prefeito estava sendo procurado em uma operação que investiga um suposto esquema de venda de sentenças judiciais. Apesar de não aceitar o pedido de prisão, Zanin autorizou mandados de busca e apreensão contra o prefeito, que foram cumpridos nesta sexta-feira pela PF. Ele também mandou recolher o passaporte do político e o proibiu de manter contato com outros alvos. Segundo as investigações, Campos é suspeito de ter vazado informações sobre uma operação policial envolvendo políticos e juízes do Tocantins, que prossegue no Superior Tribunal de Justiça. A PF também pediu mandados de busca e apreensão nas dependências do STJ e em um escritório de advocacia, o que foi indeferido por Zanin. Esta é a 9ª fase da Operação Sinsanes e se tornou um desdobramento de outra realizada em março deste ano. Na ocasião, foi preso o advogado Tiago Marcos Barbosa, que é sobrinho do governador do Tocantins, Vanderlei Barbosa. O governador não foi alvo desta ação. Na etapa anterior, realizada na última quarta-feira, foram presos 5 suspeitos de integrarem uma equipe de espionagem e homicídios por encomenda. Com esse grupo, a PF encontrou tabelas que definiam preços para o monitoramento de autoridades como deputados, senadores, ministros e magistrados. Policiais ainda investigam se essas atividades foram contratadas de fato. Um advogado de Brasília era a fonte das informações sigilosas repassadas aos políticos de Tocantins. Após 2 dias de julgamento, o comerciante Paulo Cupertino Matias foi condenado a 98 anos de prisão pela morte do ator Rafael Miguel e dos pais dele. A decisão foi tomada pelo Tribunal do Júri e anunciada na noite desta sexta-feira. Outros 2 acusados de participação no crime foram absolvidos. Rafael, que teve uma participação na novela Chiquititas do SBT, foi morto a tiros no dia 9 de junho de 2019. Ele era namorado de Isabela Tibercharani Matias, filha de Cupertino. Os pais do ator, João Alcísio Miguel e Miriam Selma da Silva, também foram alvejados e não resistiram. Segundo a denúncia do Ministério Público de São Paulo, Cupertino mantinha uma relação de posse com a filha e não aceitava que a jovem se relacionasse com o artista. Em seu depoimento, Isabela, filha de Paulo Cupertino e namorada do ator assassinado, afirmou que, durante sua infância, presenciou situações em que a mãe dela foi espancada pelo réu. Cupertino está preso preventivamente no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos, na Grande São Paulo, desde maio de 2022.
Os profissionais de saúde sofrem constantes agressões nas unidades de saúde de todo o país. Os pacientes ou acompanhantes não economizam xingamentos, ameaças de violência física e até agressões. Um levantamento recente do Conselho Federal de Medicina revelou um cenário alarmante. A cada 2 horas, um médico sofre algum tipo de violência em estabelecimentos de saúde no Brasil, sejam eles públicos ou privados. Em média, 12 profissionais são vitimados diariamente, configurando o maior número de casos já registrado desde o início do monitoramento. A pesquisa se baseou em 4.562 boletins de ocorrência registrados nas delegacias de Polícia Civil de todos os estados e do Distrito Federal ao longo de 2024. A análise aponta que a maioria das agressões ocorre no interior dos estados, superando as ocorrências nas capitais. Embora os homens ainda liderem o número de vítimas, a quantidade de médicas agredidas cresceu de forma expressiva, praticamente se igualando. Foram 1.757 mulheres violentadas contra 1.819 homens. Em 7 estados, Alagoas, Bahia, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima e Tocantins, as agressões contra médicas já superam as contra médicos. Segundo o Conselho, os principais responsáveis pelos ataques são pacientes, familiares ou pessoas que não mantêm qualquer vínculo com os profissionais de saúde. Embora em menor escala, há casos motivados por conflitos pessoais, como ex-parceiros ou até mesmo desentendimentos entre colegas de trabalho, incluindo outros profissionais da área da saúde, como enfermeiros e técnicos. Além disso, cerca de 6% dos casos foram relacionados a ofensas e ameaças feitas por meio de redes sociais ou aplicativos de mensagens. São Paulo lidera o ranking com o maior número de ocorrências, concentrando 2 em cada 10 casos de violência contra médicos no país. O Paraná, apesar de ter um número menor de profissionais registrados, aparece como o segundo estado com mais registros, seguido de Minas Gerais, que possui o segundo maior contingente de médicos do Brasil. Diante do crescimento da violência, o Conselho Federal de Medicina defende a adoção de medidas rigorosas por parte das autoridades de saúde e segurança pública para prevenir essas agressões. A entidade também manifesta apoio a projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional com o objetivo de endurecer as penas para quem comete crimes contra médicos no exercício da profissão. Os profissionais que sofrem qualquer tipo de violência podem denunciar os casos pelo e-mail defesa@apm.org.br. E veja a seguir, supermercados fazem acordo com o Exército Brasileiro para contratar mão de obra em falta no setor. E os aposentados começam a ser atendidos em agências dos Correios para reclamar descontos irregulares feitos em seus benefícios. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse hoje que o ex-presidente Jair Bolsonaro não tentou dar um golpe de Estado. Segundo o seu depoimento no inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro ficou triste com a derrota, mas nunca conversou sobre o assunto. A primeira turma do STF deu continuidade à fase de oitivas do processo que apura uma possível tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. As testemunhas ouvidas hoje foram indicadas exclusivamente pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que atuou como ministro da Infraestrutura durante a gestão de Bolsonaro, afirmou em depoimento que nunca teve conhecimento de qualquer intenção golpista por parte do então presidente, mesmo após os resultados das últimas eleições. Segundo Tarcísio, não houve qualquer conversa ou menção a planos que sugerissem uma ruptura institucional. Também ouvido na condição de testemunha, o senador Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil, declarou que coordenou a transição para o governo Lula por determinação de Bolsonaro. Nogueira explicou que a decisão foi tomada durante o período de bloqueios nas estradas por caminhoneiros contrários ao resultado das eleições. Segundo o senador, a iniciativa visava justamente conter os protestos. Ele negou qualquer tentativa de obstrução da transição ou conversa de teor golpista com o ex-presidente. Outras testemunhas prestaram esclarecimentos ao STF, como o senador Esperidião Amin, o deputado distrital João Hermeto e a secretária de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, Ana Paula Marra. Amin comentou um relatório da Polícia Federal de 2021 que sugeria a impressão do voto como medida para reforçar a confiança da população.
Hermeto, por sua vez, explicou que optou por não indiciar Anderson Torres na CPI do 8 de janeiro na Câmara Legislativa do Distrito Federal, alegando ausência de responsabilidade direta. Já Ana Paula Marra afirmou que Torres discutiu 2 dias antes dos atos de 8 de janeiro um plano para desmobilizar os acampamentos bolsonaristas em frente a quartéis. A sessão desta manhã durou menos de 1 hora devido à desistência de algumas testemunhas por parte das defesas de Bolsonaro e Torres. A defesa do ex-presidente abriu mão de ouvir os ex-ministros Eduardo Pazuello e Gilson Machado, além do advogado Amaury Feres Saad e do médico Ricardo Camarinha. Segundo a Polícia Federal, Saad teria colaborado na redação da chamada Minuta do Golpe, ao lado de Felipe Martins e do padre José Eduardo de Oliveira. Já a defesa de Anderson Torres também retirou nomes da lista de depoimentos, entre eles o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o deputado federal Sanderson, o ex-ministro da Agricultura Marcos Montes, o juiz federal Sandro Vieira e Saulo Bastos. Com isso, as audiências programadas até a próxima segunda-feira, 2 de junho, devem se concentrar nas testemunhas restantes. Valdemar Costa Neto, presidente nacional do Partido Liberal, chegou a ser implicado pela Polícia Federal como integrante do chamado Núcleo de Desinformação e Ataques ao Sistema Eleitoral, sob suspeita de financiar e divulgar ações que questionavam a legitimidade do pleito. No entanto, não foi incluído na denúncia formal apresentada pela PGR ao STF. A desaprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a subir e atingiu a maior marca da série histórica, segundo a nova pesquisa da Atlas Intel divulgada nesta sexta-feira. O índice de quem não aprova a gestão do petista chegou a 53,7%. O levantamento é o primeiro do Instituto após o escândalo das fraudes nas aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, que abalou a imagem do governo. Entre março e abril, quando a pesquisa foi repetida, a desaprovação caiu 3,5 pontos percentuais, chegando a 50,1%. Primeiro período em que o índice, que estava em crescimento desde abril de 2024, recuou. O escândalo levou à substituição no comando do Ministério da Previdência Social. A saída do PDT da base do governo vem sendo destacado pela oposição nas redes sociais. Uma comissão parlamentar mista de inquérito, CPMI, no Congresso investigará os desvios e deve ser composta por integrantes da tropa de choque do PL. A pesquisa questionou os participantes sobre quais são os maiores problemas do Brasil nos dias atuais. Corrupção, resposta de 47% dos entrevistados no mês passado, saltou para 60%, liderando a lista. Em segundo lugar, ficou criminalidade e tráfico de drogas, que era considerado o maior problema desde janeiro. Os entrevistados também foram indagados qualitativamente sobre como avaliam a gestão de Lula. Os que consideram ruim ou péssima são 52,1%, enquanto 41,9% acham que o trabalho desempenhado pelo presidente é ótimo ou bom. 6% avaliaram como regular. A pesquisa ouviu 4.399 brasileiros entre os dias 19 e 23 de maio. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro de 1 ponto percentual. A dificuldade dos dirigentes de supermercados para preencher as vagas abertas de emprego criou uma situação inusitada. A saída encontrada foi uma parceria com o Exército Brasileiro. O setor supermercadista, tradicionalmente um dos maiores empregadores de jovens em busca do primeiro emprego no Brasil, enfrenta atualmente um desafio inédito: a dificuldade para preencher cerca de 350 mil vagas em aberto. Para driblar esse cenário, redes de supermercados passaram a adotar estratégias inovadoras, incluindo parcerias com o Exército Brasileiro, com o objetivo de contratar jovens recém-ingressados no serviço militar obrigatório. De acordo com Márcio Milan, vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados, a cooperação com o Exército visa mapear perfis de ex-militares e oferecer a eles oportunidades de trabalho com perspectivas de desenvolvimento profissional. A iniciativa busca principalmente atrair um público jovem, considerado fundamental para repor a força de trabalho do setor a médio prazo. Além dessa estratégia, os supermercados estão diversificando os perfis profissionais buscados, com destaque para trabalhadores acima dos 60 anos, que costumam ter maior disponibilidade de tempo, e jovens que valorizam modelos de jornada mais flexíveis.
A intenção é adequar-se a novas expectativas do mercado e ampliar a atração de candidatos. Segundo Milan, a mudança no comportamento dos jovens é um dos principais fatores por trás da dificuldade de contratação. Muitos preferem empregos informais ou trabalhos que ofereçam maior flexibilidade, como serviços por aplicativo, em detrimento das funções tradicionais nos supermercados, que geralmente exigem horários fixos e rotinas padronizadas. Esse cenário ocorre mesmo com a taxa de desemprego em um dos níveis mais baixos da história recente, marcando 6,6% no trimestre encerrado em abril, conforme dados no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para o setor, o momento exige adaptação, revisão de políticas de atração de talentos e a criação de novos formatos de trabalho que se alinhem às expectativas da atual força do trabalho. As agências dos Correios em todo o país já receberam cerca de 50 mil aposentados e pensionistas do INSS vítimas de fraude. A Advocacia Geral da União anunciou que as pessoas prejudicadas por descontos indevidos em seus benefícios receberão ressarcimento financiado pelo Tesouro Nacional. Cerca de 50 mil aposentados e pensionistas já procuraram as agências dos Correios em todo o Brasil no primeiro dia de atendimento presencial sobre os descontos irregulares dos benefícios. De acordo com o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, o objetivo da parceria com os Correios é facilitar o acesso de quem não consegue utilizar os canais digitais. Essa parceria é para atender as pessoas que não querem ou não conseguem usar o aplicativo Meu INSS ou atendimento telefônico 135. Durante visita à sede dos Correios em Brasília, o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, falou que os aposentados e pensionistas prejudicados pelos descontos indevidos em seus benefícios previdenciários receberão ressarcimento financiado diretamente pelo Tesouro Nacional. Todos os aposentados e pensionistas que suspeitam de descontos não autorizados podem procurar uma agência. A AGU está empenhada em realizar os pagamentos com a maior celeridade e da forma mais segura possível para garantir os direitos dos beneficiários. A estratégia do governo prevê que, após quitação dos valores com recursos públicos, o Estado será compensado por meio da alienação de bens confiscados das entidades que promoveram os descontos ilegais. Ainda não há data limite para solicitar o ressarcimento ou comparecer a uma agência. A devolução dos valores ocorrerá após a análise da documentação dentro de um prazo de 15 dias úteis para a resposta da entidade envolvida. Se o desconto for considerado indevido, o valor será reembolsado. Até o momento, 100 mil respostas já foram dadas pelo INSS. O reembolso pode abranger mensalidades retidas entre março de 2020 e março de 2025. No entanto, o INSS recomenda que o atendimento presencial nas agências dos Correios seja utilizado por quem tem dificuldade com internet ou telefone. A Receita Federal pagou hoje o maior lote de restituições da história do imposto de renda. Receberam mais de 6 milhões de contribuintes que entregaram a declaração deste ano nas primeiras semanas do prazo. Ao todo, foram liberados 11 bilhões de reais. Segundo o fisco, todo o valor irá para contribuintes com prioridade no reembolso. Embora não tenham prioridade por lei, os contribuintes que usaram 2 procedimentos em conjunto, pré-preenchido e PIX, passaram a ter prioridade no recebimento da restituição neste ano. E só para relembrar, o prazo final para entrega termina daqui a pouco, faltando 1 minuto para meia-noite. A Receita espera receber 46 milhões de informes. Pela previsão, ainda faltam 3 milhões. Depois de 3 negativas da companhia aérea, finalmente Ted, o cão de suporte de uma criança autista, foi liberado para viajar ao encontro dela em Portugal. Nesta sexta, finalmente Ted, o cão que dá suporte a uma criança de 12 anos com espectro autista, embarcou para Portugal. Após um longo período de negociações onde a companhia aérea TAP havia rejeitado por 3 vezes o pedido de embarque do animal, hoje a família comemorou o desfecho positivo. Para que Ted pudesse embarcar, era necessário a presença do treinador de cães Ricardo Casarotti, homem que treinou o animal e justamente a pessoa que tem a liberação para este tipo de situação. Junto com Ted e o treinador, a irmã da criança também acompanha no avião. Todo o imbróglio ocorreu porque a companhia aérea não aceitou o embarque do animal na mesma área dos passageiros,
justificando que este tipo de locomoção não era permitido. Mesmo a família apresentando uma liberação judicial, a empresa aérea seguiu negando o pedido. Foi necessário o envolvimento do Ministério de Portos e Aeroportos para que, enfim, o caso se desenrolasse. E hoje, finalmente, o cão conseguiu embarcar. Alice, a garota autista, tem sofrido bastante com a ausência de Ted. E até mesmo o cão tem demonstrado mudanças de comportamento pela falta da criança, de acordo com a família. O presidente Donald Trump conseguiu mais uma vitória na Suprema Corte dos Estados Unidos. Ele foi autorizado a retirar imediatamente o direito do visto legal de 532 mil imigrantes que residem e trabalham de forma temporária no país. A Suprema Corte dos Estados Unidos concedeu a permissão para que o governo de Donald Trump revogue as proteções legais de mais de 530 mil migrantes que contavam com uma permanência temporária. A Corte atendeu ao pedido apresentado pelo governo de suspender uma ordem judicial da instância inferior, o que impediu de encerrar as proteções humanitárias para imigrantes de 4 países: Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela, que chegaram ao país sob um programa de proteção humanitária lançado pelo ex-presidente Joe Biden. O programa de liberdade condicional permitiu a entrada nos Estados Unidos por 2 anos para até 30 mil migrantes por mês dos 4 países, que têm históricos sombrios de direitos humanos. Donald Trump fez campanha para a Casa Branca prometendo deportar milhões de imigrantes sem documentos. Entre outras medidas, ele invocou uma obscura lei de guerra para transportar centenas de supostos membros de gangues venezuelanas para uma prisão de segurança máxima em El Salvador. Mas com a linha dura em relação à imigração, o governo de Donald Trump tem se movimentado para derrubar essas proteções em batalhas judiciais que chegaram à Suprema Corte no início deste mês. Essa é a segunda vez em menos de 2 semanas que a Corte abre caminho para a possível deportação de centenas de milhares de imigrantes. A decisão segue a ordem de 19 de maio, que permitiu ao Departamento de Segurança Interna encerrar proteções legais para 350 mil venezuelanos, sob outro programa. As decisões fortalecem os esforços da administração do governo de Donald Trump para expulsar migrantes de forma agressiva, incluindo pessoas que entraram legalmente nos Estados Unidos. Como é comum em ordens emergenciais, o tribunal não forneceu explicações. Os tribunais inferiores que proibiram o governo de revogar os status dos imigrantes argumentaram que ele estava agindo com base em uma interpretação falha da lei de imigração. A decisão da Suprema Corte é temporária, enquanto o caso continua sendo julgado em um tribunal de apelações. Arqueólogos descobriram vestígios de uma cidade maia com mais de 2.800 anos na Guatemala. A civilização maia se expandiu por territórios que ocupam atualmente o sul do México, Guatemala, Belize, El Salvador e Honduras. E sua existência remonta a pelo menos 2.000 anos antes de Cristo. A descoberta da cidade Los Abuelos foi feita a 21 quilômetros do sítio arqueológico Uaxactún, no departamento de Petén, informou o Ministério guatemalteco. De acordo com um comunicado divulgado pelo Ministério da Cultura da Guatemala, a cidade possui uma extensão de 16 quilômetros quadrados e se revelou como um dos centros cerimoniais mais antigos e importantes desse período da civilização maia, na área florestal de Petén. A descoberta foi feita por arqueólogos guatemaltecos e eslovacos, ao ampliarem em 2009 para cerca de 1.200 quilômetros quadrados a área de pesquisa em zonas pouco exploradas do Parque Uaxactún. Além da cidade, foi descoberto outro setor conhecido como Petinal, onde foi encontrada uma pirâmide de 33 metros de altura, decorada com murais do período pré-clássico, e o sítio Cambraial, que conta com um sistema de canais singular para a água. Os maias foram uma das maiores civilizações pré-hispânicas da América e deixaram grandes contribuições para a humanidade. Eles desenvolveram um avançado sistema numérico e de escrita hieroglífica e criaram um calendário que ainda assombra arqueólogos e astrônomos.
E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você. Aproveite bem o fim de semana e fique na paz. Tchau.